Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar da melhor maneira o seu dia e incendiar o seu coração com a presença do Espírito Santo de Deus, aonde você estiver. Nós queremos mergulhar nesse oceano da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos mais dele nessa manhã. Nós queremos ser tocados pela presença dele nessa manhã. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Estamos aqui escutando a música Tuas Águas, mergulhar nesse oceano de amor. Então, nessa manhã, abra o teu coração. Nessa manhã, começando essa manhã aqui junto comigo e com a presença do Senhor, a palavra e o Espírito Santo, abra o teu coração. Abra o teu coração para o mover do Senhor. Permita ao Senhor Jesus fazer algo novo na sua vida nessa semana. Permita ao Senhor Jesus fazer algo novo no seu coração nessa semana. Ele vai te fortalecer, Ele vai me fortalecer, Ele vai nos encorajar, mas Ele vai nos mover, Ele vai nos usar para a glória dEle. Vai abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. A presença do Senhor é aquela presença que está com você e não te deixa sozinho nem sozinho. A presença do Espírito Santo está aí com você. A presença do Senhor está sobre nós, sobre a igreja. A presença do Senhor está sobre a igreja dele. O Senhor tem fortalecido o seu povo. O Senhor tem levantado o seu povo mesmo diante de momentos difíceis, de tempestades que a gente enfrenta na nossa vida. O Senhor tem fortalecido o seu povo, tem abençoado as nossas vidas. Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para que você seja fortalecido pela presença e pela palavra dele. Então, bom dia a cada um de vocês, que Deus derrame realmente da presença dele sobre você. Bom dia a você que está chegando aqui na família 659. A gente se reúne aqui já há alguns dias já. Estamos aqui há mais de 500 dias, todas as manhãs, ouvindo o Senhor, buscando obedecê-lo, recebendo dele direcionamento, recebendo dele consolo nos momentos que a gente passa por lutas, mas também recebendo dele muitos milagres, vendo salvação, vendo transformação, vendo pessoas se levantarem na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Deus tem plantado você num lugar frutífero para que você continue crescendo e dando muito fruto para a glória de Deus. Bom dia, meus queridos. Vamos compartilhar o nosso devocional? Posso contar com você? Compartilhando aí o devocional. Vem aqui nessa setinha, dispara aí para outras pessoas. Você que está vendo a gravação também no YouTube, pega o link, compartilha com outras pessoas, envia para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Nós estamos aí prestes a começar os nossos 14 dias de encorajamento. Vai começar na quinta-feira, dia 23. Os nossos 14 dias de encorajamento. Resumindo, serão 14 dias onde nós oraremos juntos, jejuaremos juntos, onde nós nos fortaleceremos aqui na palavra. Então virá muito encorajamento sobre você. Você será muito encorajado pelo Senhor. Mas também você se moverá através do Espírito Santo para encorajar outros. Deus vai usar você para encorajar outras pessoas a se levantarem, a se fortalecerem. Então vai ser um movimento de encorajamento. Eu tenho orado, intercedido. Eu sei que você está junto aqui com a gente também orando, intercedendo, para que haja realmente um avivamento sobre nós. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Atos capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 4, depois eu vou ler alguns outros versículos aí soltos, mas eu vou te falando. Vamos lá?
Atos capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu vou ler o versículo 13 já. Diz assim o 13: Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Agora eu quero que você vá comigo, mais para frente, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é nosso Senhor. Ele é o Cristo, o ungido de Deus sobre a nossa vida. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é um relato bíblico de um avivamento. Aqui nós vemos um dos relatos onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus. Nós temos na Bíblia muitos relatos de avivamento, muitos momentos em que o Espírito Santo vem. Por exemplo, Antioquia é outro avivamento. Começa a acontecer um avivamento na cidade de Antioquia, aqui em Atos dos Apóstolos. Em vários lugares aonde os apóstolos estão indo, está se manifestando o poder de Deus e começa um avivamento. Avivamento tem a ver com arrependimento. São os de repentes de Deus. Os de repentes que não são de repente de uma hora para outra sem ninguém esperar. Na verdade, você como um cristão, há uma expectativa no nosso coração, não é verdade? Pelo derramar do Espírito Santo. Há uma expectativa no seu coração, pelo derramar do Espírito Santo. Deixa eu marcar aqui, a Karina colocou os versículos, já nos ajuda. Há uma expectativa no meu coração, no seu coração, para um derramar. Sempre há. Quando a gente se converte, entrega o nosso coração, cada pessoa que se converteu é um foco de avivamento, pode acontecer um de repente de Deus, aonde essa pessoa estiver. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele virá sobre nós. Então, de repente de Deus, ele tem a ver com a preparação que nós temos e com a oportunidade que surge diante de nós. A preparação, porque a igreja aqui em Atos 2, por exemplo, eles estavam reunidos, os discípulos, eram em torno de 120 pessoas, eles estavam reunidos num cenáculo, já há alguns dias, orando e clamando ao Senhor diante da palavra que Jesus deu para eles. Nós temos uma palavra de Jesus sobre nós. A palavra é que ele virá para buscar a igreja. A palavra é que ele virá sobre a sua igreja. Então, nós também estamos diante de um de repente, mas nós precisamos se preparar para esse de repente. Mesmo que você não consiga controlar ou planejar um avivamento, mas você pode se preparar para ele. E o meu convite para você nessa manhã, ao começo dessa semana, é se preparar para o avivamento. Como que nós se preparamos? Nós se preparamos rendendo o nosso coração a Cristo.
nós se preparamos com um desejo no nosso coração. Olha, esse desejo ele precisa ser gerado dentro de nós. Essa expectativa, esse desejo precisa ser gerado, alimentado. Então, nesse momento, tire os olhos de você e comece a colocar os seus olhos no Senhor. Comece a alimentar esse desejo do seu coração. Comece a alimentar um desejo no seu coração de viver um avivamento no Senhor. E o avivamento acontece com pessoas simples assim, pessoas como eu, como você. O avivamento acontece com pessoas que têm um nome. É o Namir, é a Raíza, é a Laude, né? Perdão se eu falei seu nome errado. Laude, é o Darcy, é a Darcy, é a Mari, é a Karina. Acontece comigo, com você. O avivamento acontece com pessoas comuns como eu e você, mas que se preparam para esse avivamento e aproveitam a oportunidade. Há um derramar de Deus sobre a terra. Sabe aonde vai acontecer um avivamento? Sabe aonde Deus tem planejado um avivamento? Sabe aonde Deus deseja derramar um avivamento? Eu vou mostrar para você aonde. Coloca aqui o nome da sua cidade. Desculpa, coloca aqui no comentário o nome da tua cidade. Coloca aqui no comentário o nome da tua cidade. Eu vou dizer para você aonde Deus está planejando derramar um avivamento. Deus está planejando derramar um avivamento na cidade de Corbélia, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, em Londrina, Paraná, em Toledo, Paraná, em Corbélia. Deus está planejando derramar um avivamento sobre Jaboatão, Pernambuco, sobre Cascavel, sobre Peru, São Paulo, sobre Cambé, Paraná, sobre Foz do Iguaçu. Deus está já planejando esse avivamento, então se reúna com os discípulos de Jesus aí nessa cidade e comece a orar. Comece a orar. Em Santos Deus deseja derramar um avivamento, em Guarapuava, em Belo Horizonte, em Goiânia Deus deseja derramar um avivamento sobre nós, em São Gonçalo, na França Deus deseja derramar um avivamento. Deus deseja derramar um avivamento, então se junte, se una em oração com outros irmãos aí, com a sua igreja local, comece a buscar o Senhor, virá um de repente de Deus. E esse de repente de Deus virá aí, sempre haverá dois grupos. Sempre haverá dois grupos, preste atenção nisso, para que você escolha qual grupo você vai ser. Haverá um grupo, versículo 13 diz assim: alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Haverá o grupo em que, mesmo estará diante daquele derramar de Deus, ele não vai acreditar. Haverá um grupo que estará diante do derramar de Deus, que a cachoeira do Espírito Santo vai cair do lado dele, na pessoa que está do lado dele, mas ele não vai crer. Ele vai continuar com o coração endurecido, ele não crerá. São as pessoas, são os zombadores. E eu arrisco a dizer que também serão cristãos que estarão no mesmo lugar, mas que fecharão o seu coração, porque eles querem sempre explicar o que Deus está fazendo. Querem sempre explicar o milagre, querem sempre explicar o avivamento, querem sempre explicar as coisas de Deus, mas não querem viver as coisas de Deus. Querem explicar demais, mas viver de menos. Não se lançam nesse oceano da presença de Deus. E aí a escolha é sua. O outro grupo são aqueles que receberam de Deus, aqueles que pararam então para ouvir a pregação de Pedro. E não só ouviram a pregação, mas reagiram a ela. Todo momento que a gente abre a palavra, nós precisamos ouvir a palavra, mas reagir a ela. Todo momento que você está diante de uma palavra, um devocional como esse, a ministração da sua igreja, seja o que for, mas diante da palavra de Deus, você precisa reagir à palavra. Você não pode ficar estagnado diante da palavra, você tem que ter uma reação. E diante da palavra, daí no versículo 36 que a gente leu, 37 os irmãos dizem assim: e aí, Pedro, o que nós temos que fazer?
O que é que nós temos que fazer? E a resposta de Pedro é: arrependam-se. O avivamento é marcado por arrependimento. É quando um homem, um jovem, um adulto, uma criança, quem seja, que a palavra entrou no coração, ele então toma uma primeira atitude de arrependimento. Quando a presença de Deus vem, por melhor que você seja, pelo cara mais legal, mulher mais legal que você seja, pela pessoa mais idônea que você seja, quando vem a presença de Deus, a primeira coisa que é gerada no nosso coração é esse desejo de arrependimento. Lembra de Isaías, capítulo 6? É um profeta, gente. Ele é um profeta, é um homem de Deus. Mas diante do trono de Deus, quando vem um avivamento sobre ele tem uma atitude de arrependimento. Sabe o que tem faltado para líderes, para pastores? Tem faltado essa atitude de arrependimento. Se acham bom demais. Sabe o que está faltando para muitos cristãos? Está faltando atitude de arrependimento, porque eles se acham bom demais. Eles se acham já tratados por Deus demais. Eles já se acham demais. Nós precisamos fazer com que ele cresça e nós diminuamos. Essa é a palavra de João Batista diante de Jesus. João Batista é um profeta, mas ele diz que ele cresça. Quem cresça? Jesus. Que Jesus cresça e que eu diminua. Eu sei da minha missão, eu não estou desvalorizando a sua missão, não estou desvalorizando o seu chamado. Deus tem um chamado, uma missão para nós. Então também não fica aí com milindre não diante do que Deus te chamou. Seja obediente, corajoso. Vai lá, Josué, seja forte, seja corajoso e vai para cima. Vai para cima, Josué, não tenha medo não. Deus te chamou, foi o Senhor quem te chamou, mas olha, diante da presença de Deus, tenha uma atitude humilde de arrependimento. Se permita o Espírito Santo de Deus tocar seu coração. Então seja um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, seja um líder, de onde for, seja um cristão com 1 ano de convertido ou seja cristão com 50 anos de conversão. Quando estamos diante da presença de Deus, tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Nós temos que escolher qual dos dois grupos a gente vai estar. O grupo que zomba, que endurece o coração, que quer ficar explicando tudo, que quer os mínimos detalhes de tudo, se torna legalista demais. E aqui um ponto, eu não estou dizendo legalista no sentido que você não tem que ter regras na sua vida, não. Você tem que ter regras na sua vida sim, senão a tua família vai virar um caos, senão a sociedade vira um caos, senão a igreja vira um caos. Então regras são importantes, elas devem ser cumpridas, desde que elas não firam a palavra de Deus. Quando uma regra não deve ser cumprida? Quando ela fere a palavra. Quando alguém está te levando para longe da palavra. Senão a regra precisa ser cumprida. Isso é avivamento. Avivamento traz essa ordem de Deus sobre as nossas vidas. E a ordem, ela é boa, ela traz a prosperidade. Ela traz a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos filhos. O excesso de desordem está aí diante dos seus olhos. Arrisque-se. Dá uma olhada aí nas notícias desse carnaval aí. Arrisque-se. Porque é uma desordem, uma falta de freio, uma falta de ordem no ambiente sexual, moral. Enfim, é uma desordem. E essa desordem traz violência, traz caos, vai ter consequências ainda de jovens, por exemplo, que vão engravidar, não sabem nem de quem, vão planejar um aborto, vão assassinar um bebê dentro do ventre deles, vai acontecer infelizmente. Outros que iniciaram um processo de vício de drogas na sua vida ou pioraram a situação, mergulharam. Então é uma desordem. E nós não podemos legitimar a desordem. Nós precisamos trazer ordem aonde há caos.
Então seja o grupo, não dos zombadores, mas seja o grupo que diz aqui: Senhor, em tuas águas eu quero mergulhar. Não é achando o outro pecador, não, o outro, aquele lá é do inferno, aquele lá é a pessoa. Não, não é isso não. Eu tenho orado, Senhor, coloca amor no meu coração por essas pessoas que estão longe de Ti. Mas o meu coração também, eu quero mergulhar na Tua presença, eu quero viver isso. Esse movimento de encorajamento que a gente vai começar dia 23, e eu vi que vocês todos abraçaram esse movimento de encorajamento, todos nós. Há muitas pessoas chegando aí no grupo do devocional, há um crescimento grande, tem muitas pessoas dizendo assim: eu preciso de encorajamento do Espírito Santo, eu preciso de um avivamento, mas pessoas dizendo assim também: eu vou encorajar outros, eu vou levantar outros, porque num avivamento, o que começa a acontecer, o Espírito Santo começa a te levantar, mas ele também te usa para levantar outros. Pedro se levantou, esse covarde aqui chamado Pedro, que negou Jesus, se afastou do Senhor, e em um momento Jesus se estendeu a mão para ele e o levantou, o encorajou, diz aqui: Pedro, eu preciso de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus olha para mim, para você hoje como Pedro. Jesus estende as mãos para você e diz assim: Pedro e Pedra, né? Tem muita mulher aqui. Pedro e Pedra, eu preciso de você na minha obra. Pedro, você me ama? Se você me ama, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. Clair, Carla, Sami, Lori, você me ama? Então, pastoreie as minhas ovelhas. Mas, Senhor, eu estou tão fraco. Senhor, eu estou tão fraca. Senhor, eu falhei, eu tenho entristecido teu coração. Meu coração tem estado endurecido. O que será que passou pela cabeça de Pedro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente da situação que você está agora, que você está vivendo nesse momento agora. Estou aqui para julgar você, para dizer nada sobre você. Estou aqui só para falar sobre o que Jesus pensa sobre você. Ele estende a mão, Ele te levanta, Ele te encoraja. E às vezes a vergonha que a gente sente de estar diante da presença de Deus, ou aquele sentimento de até, às vezes algumas pessoas cultivam até aquele sentimento de culpa. Mas essa vergonha às vezes que a gente sente de falar: Senhor, eu não sou essa pessoa que eu gostaria de ser. O bem que eu gostaria de fazer eu acabo não fazendo. O mal que eu não queria fazer, até com as pessoas que eu amo, eu acabo fazendo. Preciso da tua graça. Paulo também disse isso. O apóstolo Paulo também disse isso. Mas Jesus insiste em olhar para nós e dizer para nós o quanto Ele nos ama e nos encorajar, nos levantar. E aí a palavra de Jesus para Pedro é: Pedro, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. E aí ele está entre a cruz e o punhal. Pedro está aqui não se sentindo capaz para isso, mas Jesus está dando uma missão para ele e o levantando para essa missão. Aonde está a cura de Pedro? Na resposta dele. A cura de Pedro está na resposta. Pedro é muito sincero e diz assim: Senhor, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor, ele foi muito limitado, ele continua sendo limitado, eu não consigo te amar como o Senhor merece ser amado. Mas naquele momento ali, Pedro recebe a presença de Deus. Agora olha esse Pedro pregando aqui em Atos 2. Eu quero que você imagine você aqui. Talvez você nem pensa em pregar a palavra, então você nem precisa pregar, ser um pregador no sentido de subir num altar e pregar. Deixa a sua vida pregar. E aí Pedro naquele momento começa a pregar, prega. E aí no final as pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus, porque a presença de Deus está ali.
E elas querem saber o que nós faremos. Arrependimento. Então esse é um tempo que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você para voltar para Cristo se você está longe dele. Quero convidar você para se aproximar dele novamente. Volta ao primeiro amor. Pastores, líderes, cristãos já de longa data, volta ao primeiro amor. Abandona os seus achismos. Você talvez que está magoado, chateado com alguma coisa, deixa de lado um pouco o seu orgulho. Aliás, deixa para sempre, vai te fazer bem. Abandona o seu orgulho, abandona a soberba, abandona o que você acha, o que você pensa. Se você quer ir mais fundo, eu vou dizer algo para você. Eu não acho que você tem que abandonar teus sonhos, não. Eu acho que você tem que trocar. Senhor, tá aqui os meus sonhos, esse é o meu sonho. É isso que eu tenho sonhado na minha vida. Mas eu submeto o meu sonho ao Senhor. Talvez Deus tenha, e com certeza tem um sonho melhor para a tua vida. Sabe qual que é a minha expectativa? Vou ser bem sincero para você. Diante do que Deus colocou no meu coração nesse tempo de encorajamento, sabe qual que é a minha expectativa? Estou sendo bem sincero para você. A minha expectativa é a seguinte: é ver você fortalecido no Senhor, mas principalmente vendo pessoas ao nosso redor. Pessoas, porque assim, nós somos um ponto de avivamento. Há quantas pessoas ao nosso redor? Ver pessoas ao seu redor sendo encorajadas pelo Senhor. E aí, talvez 1, 2, 10, 100, 1000, 3000, voltando o coração para o Senhor e sendo fortalecido no Espírito Santo. Essa é a minha expectativa. E eu quero, nesse momento, orar por você. Claro, orar por você. Nós estamos aqui num ambiente de avivamento. Tem um de repente de Deus. Mas também orar para que você se mova em Deus. Essa semana, hoje segunda-feira, estamos começando a semana. Dentro da sua casa, da sua família. De repente você precisa do auxílio de Deus aí dentro da sua casa, aí no seu trabalho. Deus está presente. Aliás, não é por um acaso que você entrou aqui. Não é por um acaso que você está ouvindo essa mensagem. Nunca é por um acaso. Não é por um acaso que eu estou aqui ministrando essa palavra. Eu pedi, Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor tem para os teus filhos? E Deus colocou no meu coração, de repente. É esse tempo de avivamento que nós vamos viver, estamos vivendo, mas vamos viver intensamente. Avivamento é isso. Pessoas simples, mas que de uma forma sobrenatural começam a se mover para o coração do Pai, para o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero orar por vocês. Se você quiser colocar algum motivo de oração aqui, fique à vontade. Quero dizer para você, vamos seguir orando, né, pelos nossos pedidos aí das pessoas que têm recebido, tem pedido oração. Tem aqui alguns pedidos de pessoas que estão enfrentando, né, enfermidades graves. Nós temos aqui, por exemplo, a Sandra, que nós estamos orando por ela, que infelizmente, né, está com o Senhor, o marido dela, mas infelizmente ele faleceu. Vamos orar pela família, pelo consolo da família, pela vida dela. Vamos orar pelo Fernando aí, ó. A família dele, alguém não está passando bem. Ele já tinha mandado uma mensagem. Nós estamos em oração, Fernando. Vamos orar. A família 659 vai estar orando, né, pela sua família agora, pelos teus filhos, pela tua esposa. Em nome de Jesus. Se você também precisa de oração, pode colocar aqui, nós vamos estar orando. Oração pela minha irmã que está na UTI. Vamos orar. Tem uma senhora que eu tenho orado por ela, o nome dela é Dulce. Sofreu um acidente de carro. Está há mais de 60 dias também na UTI. Vamos orar por ela. E vamos orar por um avivamento. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor um avivamento. Vamos clamar ao Senhor por um avivamento. Aqui a Carla pedindo oração. Está liderando os jovens. Vamos orar pela sua vida, Carla, em nome de Jesus. Isso, uns pedidos aqui. Talvez você que
nem queira colocar o pedido aqui, de repente você se sente constrangido ou constrangida de colocar alguma coisa aqui, deixa eu dizer uma coisa para você de coração, nós vamos orar por você. Deus está ouvindo o clamor do teu coração. Deus está ouvindo o clamor do seu coração. Vamos orar para que Deus possa realmente fortalecer você, abençoar você, transformar seu coração, fortalecer sua vida em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos aí, se você pode. Você fazer essa oração bem sincera junto comigo, essa oração de entrega dessa semana ao Senhor, essa oração de fortalecimento. O Espírito Santo de Deus está aí com você. O Senhor Jesus está aí levantando você, está aí ajudando você nesse momento. É Ele quem te fortalece, Ele é a razão da nossa vida. Senhor, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós submetemos o nosso coração a Ti. Quero pedir ao Senhor, vem com o Teu fogo, Senhor. Vem com o Teu fogo sobre a vida dos Teus filhos. Vem com a Tua presença agora sobre a vida das Tuas filhas, Pai. Há tantas mulheres aqui precisando da Tua graça, Senhor. Precisando do toque do Teu Espírito, Senhor, sobre a vida delas. Há tantos homens aqui clamando ao Senhor e precisam do agir do Senhor sobre a vida deles. Senhor Jesus, vem sobre nós com a presença do Teu Espírito, Senhor. Vem fortalecer as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Deus, vem encher o nosso coração com a Tua palavra. Senhor Deus, vem nesse momento, Pai amado, sobre a família dos Teus servos, dos Seus filhos. Nós clamamos ao Senhor pela vida deles, Pai. Nós pedimos ao Senhor um grande avivamento sobre esses corações. As pessoas que ainda não se converteram, nós oramos pela conversão delas, Pai. Senhor, nós declaramos cura sobre essas pessoas que estão na UTI, estão internadas. Nós declaramos cura, repreendemos essa enfermidade. Ordenamos que essa enfermidade vá embora em nome de Jesus. Senhor Deus, pessoas que precisam de um milagre, precisam, Senhor Deus, de provisão, precisam de uma porta de trabalho, que o Senhor os abençoe. Senhor Jesus, nesse tempo, que o Senhor derrame sobre a vida deles e os abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha sobre eles, Pai. Nós oramos, colocamos diante do Senhor a Sandra, que o Senhor conforte e fortaleça o coração da sua filha, da sua família. O Senhor abençoe também a Dulce, Pai amado, que o Senhor derrame sobre a vida da sua filha agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, essas pessoas que foram citadas aqui, nós clamamos pela vida delas. E Senhor, eu quero pedir ao Senhor, até quinta-feira, coloque pessoas no nosso coração. Quem o Senhor quer que nós chamemos, Pai amado, para esse movimento de encorajamento. Senhor Deus, nos ajuda também a sermos fiéis e comprometidos com esse movimento, Pai. E Senhor Deus, prepara as pessoas certas para estar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você. Deixa eu fazer um pedido para você, ó. Eu vou publicar um post agora de divulgação aí da semana, dos 14 dias de encorajamento, tá bom? O que eu vou pedir para você? Na hora que eu publicar o post, você ir lá nesse post e você fazer um comentário, compartilhar, marcar algum amigo seu que você queira convidar para participar, tá bom? Vou fazer o mesmo no nosso grupo do WhatsApp. Vou colocar lá um convite e o link também do nosso grupo para as pessoas entrarem. Quando você receber lá no grupo, à medida que você sentir no seu coração, guiado pelo Espírito Santo, envia para uma pessoa, coloca num grupo da família, coloca lá no grupo da igreja. Pode chamar a galera da tua igreja aqui tranquilo, nós não vamos atrapalhar a tua igreja. Pelo contrário, eles vão abençoar a sua igreja local e vai ser bênção esse movimento de encorajamento, de oração, de palavra aí na sua igreja local, com certeza, tá bom? Então, divulga à vontade, com certeza você vai estar abençoando vidas. Não importa quem seja, de que denominação seja, enfim, alcance essa pessoa, leve até ela esse convite e vamos levantar esse exército de Deus aqui para encorajar a nossa nação em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia.